E aí, galera? Vamos começar a live de hoje? A live de hoje, eu até dei um spoilerzinho, né? Na semana passada, eu disse que a gente ia falar sobre passar pela imigração. Como que é esse procedimento? Ou seja, hoje eu vou falar sobre um procedimento que é, né, para quem já tem visto para alguns países, mas tem muitos países que não precisa de visto, mas que você tem que passar pela imigração, né? Tô arrumando aqui, né, gente? Então, eu quero falar sobre isso. Eu vou falar aqui qual que é a documentação necessária, dar alguns exemplos de pergunta, né, de imigração. E olha, eu vou contar para vocês, obviamente, histórias verdadeiras que eu já vivi passando pela imigração, só para vocês entenderem como que é isso. Tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que essa live é muito interessante para quem, né, tá de viagem marcada, às vezes vai fazer primeira viagem internacional, né, às vezes tá um pouco inseguro, quer saber como que é, como que funciona, quer alguma dica. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre isso. Primeira coisa é, quando a gente viaja, né, que a gente faz uma viagem internacional, seja para qualquer país, tá? Para país que precisa de visto ou para país que não precisa de visto, a gente tem que ter ali, né, um porta-documentos, uma carteira, alguma coisa, uma pastinha separada com aqueles possíveis documentos, né, que você vai precisar para essa trajetória, né? Às vezes a pessoa está indo para um país, o destino é depois de passar por 2 antes, então, né, tem que estar preparado. Tá? Então, o que acontece? Normalmente a documentação necessária, tá, para você carregar separadamente uma pastinha seria passaporte válido, lembrando que existem regras com relação à validade de passaporte, aí você precisa verificar. Por exemplo, quem viaja para a Europa, a maioria dos países exigem que o seu passaporte tenha no mínimo 90 dias, 3 meses de validade após a data de saída do país. Você entendeu? Ou seja, seu passaporte ele tem que ter a validade do período de permanência da viagem, mais no mínimo 3 meses de validade, tá? Essa é a regra para alguns países. Existem países que pedem que o seu passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses a partir do momento que você entra naquele país. E existem países que exigem que o seu passaporte tenha no mínimo a validade do período de estada naquele país. Ou seja, pode ter menos de 6 meses. Se você vai participar de um evento, de uma viagem, né, alguma coisa de 10 dias, seu passaporte vale 1 mês, tá ok. Entendeu? Mas aqui, isso é uma coisa que você tem que verificar antes de viajar. Porque seu passaporte tem que estar válido de acordo com a regra local do seu destino, né? Do destino que você viaja. Então, vamos lá. Passaporte válido de acordo com a regra do país que vai te receber, né? Do seu país de destino. Visto, se aplicável, autorização eletrônica, se aplicável, alguma documentação extra, se aplicável, claro. Normalmente a gente preenche formulário de imigração. O que é isso? Existem, né, países que a gente viaja, a gente recebe já até na aeronave formulários de declaração de bens, né, declaração, às vezes também formulário de imigração relacionado à saúde, vai depender do país que você visita, tá? O que aconteceu? O que acontece? O que aconteceu? Se você tem que estar com o documento preenchido no seu desembarque para você fazer a imigração, para mostrar para a polícia de imigração ali, aquele oficial de imigração, preencha antes, preencha dentro do avião. Porque na hora que você desembarca é uma correria danada, né? Normalmente esses formulários a gente recebe antes, ou então eles hoje em dia tem muitos que são eletrônicos. Tá? Prova de hospedagem, ou seja, você tem que ter um voucher de hotel, você tem que ter um endereço de onde você vai se hospedar, você tem que ter
aí uma carta convite com o endereço de onde você vai se hospedar. A passagem aérea, né? Se você está fazendo uma viagem de visitante, você precisa sempre ter a passagem aérea de retorno, né? A gente não tem como ir para um lugar que você vai visitar somente e ir só com a passagem de ida. Você tem que ter a passagem de ida e a passagem de volta. E o seguro viagem, né? Hoje em dia a gente sabe que viajar sem seguro, gente, é perigosíssimo. Então, sempre ter o seguro viagens em dia, né? Emitido, tudo certinho, tá? Olha, tendo esses documentos em mãos, você tá apto, você tá seguro. Agora, é claro, se você tá indo para uma viagem a estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, além do visto de estudo, você tem que portar um documento específico, chamado I-20, que é correspondente ao seu objetivo da viagem. Você está indo a trabalho, existem mais documentos correspondentes. Eu tô falando aqui de modo geral, tá? Agora, é claro que dependendo do objetivo da viagem, pode ter algum documento objetivo naquela situação, para aquele momento, tá bom? Bom, normalmente, né, as perguntas que são feitas pra gente quando a gente vai passar por um oficial de imigração, né, aquele policial ali que controla a entrada no país, ele vai perguntar o motivo da nossa viagem. E aí, quando a gente responde, ele vai pedir documentação de acordo com o motivo, né? Quanto tempo que pretende ficar, onde vai se hospedar. Às vezes eles perguntam se a gente possui a passagem de retorno, já pede o bilhete do retorno, tá? Para dar uma olhada. Porque eles perguntam quanto tempo você vai ficar, né, nesse país. X dias. Ah, você tá com sua passagem de retorno? E pede para ver, tá? Eles podem perguntar quanto que você trouxe em dinheiro, se trouxe cartão, né? Para disponibilidade ali de recursos para aquela viagem, tá? Eles perguntam também sobre contato no país, se tem algum contato específico, se conhece alguém, né? E se tem, eles podem pedir o contato, tá bom? E aí vai. Bom, gente, imigração é uma coisa que, querendo ou não, seja para qualquer país, seja lá como for, a gente sempre tem um friozinho na barriga, né? Porque é uma situação assim, você tá viajando, é outro país, é outra língua, é outra cultura, é outro tudo, né? E na hora de passar ali na imigração, porque de fato você só entra no país depois que você passar ali na imigração, daquele momento ali. E como, querendo ou não, nenhum visto, nenhuma autorização de viagem, ela é garantia de entrada no país, né? Ela te permite sair do território inicial que você está, de origem, e chegar até o aeroporto do país que você pretende entrar. Mas, de fato, entrar no país só após passar pela imigração, né? E esse momento de passar pela imigração é o momento de esclarecer todos esses detalhes junto a um oficial de imigração. Olha, existem países, por exemplo, na Europa, né, que fazem parte do espaço Schengen, que é isso? Esses países, eles exigem um seguro. Exigem um seguro viagem com uma cobertura mínima, enfim, tem algumas regras, né, que esse seguro ele precisa cobrir algumas condições. Então, é muito importante a gente cobrir, seguro, tem que ser um seguro que cubra a maioria das necessidades de um viajante, né, claro. Então, cobertura médica hospitalar, assistência em caso de cancelamento de atraso de voo é importante, porque existem muitas possibilidades de atraso. Reembolso por perda de bagagem, gente, olha só. Tem que ter um seguro. Bagagem é a coisa mais arriscada quando você faz viagem internacional, né? Às vezes ela nem se perde, extravia mesmo, mas ela pode ir por outro destino diferente do seu, por erro, né, da companhia aérea, e aí você ficar ali 2, 3, 4 dias sem bagagem. E se você tem um seguro, o seguro ele te contempla, né, ele permite que você faça compra pelo menos das coisas básicas para você esperar a sua bagagem chegar, tá?
Tem que ter suporte em caso de emergência, né? Então, assim, o seguro, ele de fato é uma tranquilidade para viajar, tá? Ele te dá um suporte, assim, super seguro, onde você sabe que se você precisar, você aciona, você vai ter ali alguém para te escutar, uma orientação para tomar, enfim, tá? Bom, com relação a dinheiro, né, gente? Tem muita gente que fala assim, ai, quanto que eu devo levar em dinheiro quando eu vou viajar, sei lá, para os Estados Unidos, por exemplo, né? Aqui não existe a gente falar um valor correto, um valor fechado. Ah, você deve levar $1.000, você deve levar $500 por semana. Não é, porque a gente não sabe, vai depender de como você vai viajar, o que você vai fazer na sua viagem, qual que é a sua programação. Mas é lógico que hoje em dia, principalmente, a gente leva muito cartão, né? Esses cartões aí, Wise, né, Nomad, tem muito cartão que é multimoedas, né? E a gente leva esse tipo de cartão que facilita a vida, sem dúvida. Então, você não precisa de estar com muito dinheiro em espécie, mas a gente sempre orienta, é bom você ter um pouquinho de dinheiro em espécie, né? Porque se você precisar de alguma coisa no aeroporto, comprar uma água, comprar alguma coisa, fazer um lanche, você tem cash, né? Apesar de que hoje em dia qualquer lugar recebe cartão, né? Graças a Deus. Tem gente perguntando aqui sobre viajar com pet. Consigo viajar com meu pet? Consegue, né? Hoje em dia, principalmente, essa questão de viajar com seu cachorro, com seu gato, com seu animal de estimação, nossa senhora, sim, é uma coisa que tá super em alta e todas as companhias permitem. Agora, existem as regras, tá? Porque para viagem internacional tem um tanto de regrinha. Aí você tem que entrar em contato com a companhia aérea, né? Que vai te levar e ver quais são as regras daquela companhia aérea para cumprir, tá? Bom, quantidade de dinheiro, tava falando aqui, né? Quanto que tem que levar? Quantidade de dinheiro. Então, a gente aconselha que leve um pouco de dinheiro. Aí a pessoa pensa assim, não, eu quero levar muito dinheiro. Não, você não pode levar muito dinheiro. Por quê? Se você ultrapassa um X montante, você é obrigado a declarar que você está entrando naquele país com esse dinheiro, porque ele vai além do permitido sem pré-declaração, sem uma prévia declaração, tá? O que acontece? Quantidade de dinheiro a ser levado depende do critério de cada país, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você não pode entrar com mais de $10.000 em espécie. Não pode, tá? Então, alguns exigem uma quantidade mínima por viagem, que é o caso, por exemplo, Canadá. Ele sugere que você precisa de, sei lá, se eu não me engano, são 350 CADs semanais. Se você vai ficar 2 semanas e tiver menos do que isso, você tem que ter cartão de crédito. Então, você pode falar, olha, eu trouxe tanto de dinheiro mais cartão de crédito. Ou se você só levou dinheiro, você tem que ter o que eles sugerem que é o necessário, que é o mínimo necessário para você permanecer lá 2 semanas. Entendeu? Então, a questão do dinheiro em si, a quantia para levar, ela tem que ser avaliada de acordo com o seu destino, de acordo com o seu objetivo de viagem, enfim, tá bom? Mas a gente aconselha levar grandes quantidades, né, gente? Dinheiro, primeiro que hoje em dia papel moeda não se usa muito. Eu vou contar uma história para vocês falando disso. Eu nos Estados Unidos fui comprar, entrei numa loja grande, loja de departamento, eu não lembro se era Nordstrom, era uma loja grande e fui comprar, fiz uma compra, a compra, não lembro, deu tipo $600, uma coisa assim. E eu fui pagar em cash, dinheiro. Tirei o dinheiro e ia pagar em dinheiro. E aí, na hora que eu fui pagar no caixa, né, para atendente, ela falou comigo, não, a gente aqui não recebe dinheiro, só cartão. Aí eu, guardei o dinheiro e paguei no cartão. Então, assim, hoje em dia, muitos estabelecimentos nem recebem dinheiro. Entendeu? Então, não há necessidade de levar tanto dinheiro em espécie, né? Eu acho que os cartões de crédito são mais seguros, são mais tranquilos e você controla melhor, né?
Bom, com relação à regra de bagagem, viagens internacionais depende também da companhia aérea, tá? Porque tem companhia aérea que tem uma regra um pouquinho diferente. E depende também da sua posição na companhia aérea, né? Porque tem aqueles programas onde você pode ser Platinum, Gold, Super Gold, né? O comum, né? O passageiro comum. Então, é de acordo também com esse tipo de sei o quê, não é nem uma campanha, né? É um clube, né? É um programa, né? Da companhia aérea de benefícios. Então, normalmente, uma bagagem despachada para um voo internacional é de 23 quilos, tá? Já foi de 34 até pouco tempo atrás, não sei quem lembra. Então, eu, por exemplo, tenho algumas malas grandonas de 34 quilos, que hoje, se eu levo elas, 23 quilos, ela fica vazia, meio balançando. Então, assim, esse tipo de mala a gente até já deu uma aposentada nelas. Bagagem de mão. A bagagem de mão normalmente são 10 quilos. A bagagem de mão, ela tem também dimensões específicas. Então, é uma bagagem de mão de 10 quilos. Ela tem que ter geralmente 55 centímetros por 35 por 25. Tem que tomar cuidado, porque se passar, né, das dimensões, do peso, aqui as companhias aéreas estão pesando na hora de... Depois que você faz o check-in e tudo, na hora do embarque, elas estão pesando. Por quê? Tem gente levando mala maior e isso atrapalha, porque tem um balanceamento, né, de peso dentro da aeronave. Então, isso é muito importante. Tem muito objeto que é proibido em bagagem de mão, que tem que ser despachado, né? Então, por exemplo, líquidos acima de 100 ml na bagagem de mão não pode, né? Tem que ser aqueles pequenininhos, de 50 ml no máximo. Medicamento, quando você está levando uma quantidade de medicamento um pouco maior. Primeiro, você tem que saber qual medicamento você está levando. Se o país de destino, ele não tem nenhum tipo de restrição quanto a este medicamento. Além disso, o ideal é que você leve uma receita médica e, se possível, na língua do país que vai te receber. Porque imagina que você tá levando aí, você vai ficar, sei lá, 1 mês, 2 meses num lugar, só que você tem que levar 5 caixas de remédio para esses 2 meses, né? É muito remédio, né? Então, como você vai ter que levar, porque é um remédio que você tem que tomar controlado, você deve, primeiro, pesquisar lá no órgão que regulariza, né, o que entra com relação a drogas, a farmáculos, né, do país, ver direitinho. Tá tudo certo? Não tem problema? Ótimo. Pede pro seu médico uma receita médica. Se ele puder fazer inglês, ele consegue fazer inglês, maravilha. Se ele não fizer, tem a receita e faz a tradução da receita, tá? E é por segurança, tá, gente? Tem que fazer. É outro país, você tá indo para outro país, outras regras, outro tudo. Então, vai de forma segura. Bom, eu vou falar as últimas dicas aqui pra gente concluir e eu vou começar a responder umas perguntinhas para vocês. Olha, o que eu quero dizer... Quando se trata de imigração, tenha todos os seus documentos organizados em mãos, que é o que eu falei, de forma organizada e separada, de fácil manuseio. Na hora que estiver passando pelo oficial de imigração, né? É o momento de responder calmamente as perguntas, de forma objetiva, clara. Muitas vezes não é, né? Muitas vezes não. Às vezes você não domina a língua daquele país, então muito cuidado com o que vai responder, prestar bem atenção, porque se você erra ali na hora da resposta, você fala o contrário do que você gostaria de falar, isso vai te prejudicar. Então tem que ter cuidado, tá? Seja honesto com relação ao propósito da viagem, né? Esse momento é um momento é um momento tenso. Então você precisa ser genuíno, verdadeiro o tempo inteiro, que não é um momento para esconder nada, não.
tá? Ficar atento com relação a prazos de estadas, prazos de validade de visto, de regras, né, relacionadas a passaporte, qualquer coisa naquele país que você está indo visitar, naquele destino. Não use celular nem fones de ouvido em fila, tá, de imigração, essas coisas. Por quê? Você tá ali num ambiente que muitas vezes nem pode usar, tá? Quando você vai fazer imigração, você não pode. Eles já não mexem no celular, por favor, não mexe no celular. Eles já até pedem, tá? E até porque é desrespeitoso. Você tá ali, tem que prestar atenção no que tá acontecendo, focar na sua entrada, na sua imigração, para que depois que você entrar, você faz o que você quiser. Com celular, bate-papo, fone, canta música, dança, faz o que quiser. Bom, cuidados extras, gente, é o seguinte, cuidados extras, eles estão relacionados muito ao que está acontecendo no mundo no momento, né? Então, a gente sabe aí, né, vou dar um exemplo, foi a pandemia. Então, quando um período bem pós-pandemia, o mundo estava cheio de regras, né? Lembra, com relação à entrada nos países? Vacinas, restrições, comprovação de não sei o quê, atestado médico, coisas relacionadas à doença, né? Você tinha que estar 100% para você entrar. Você tem que estar sempre bem informado com relação a essas coisas, porque é sazonal, né? Podem acontecer várias coisas que no momento está exigindo assim, tá? Então, imigração, ela é isso, a gente tem que estar atento. Antes de embarcar, faça uma pesquisa minuciosa, criteriosa, né, do seu destino, do país que vai te receber, e ver se tem alguma coisa diferente, fora do comum, que você precisa se adequar para você desembarcar e entrar feliz e realizar a viagem dos seus sonhos, tá? É isso aí. Agora, espero que vocês tenham gostado. Vou contar uma coisa para vocês. Uma historinha minha rapidinho. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos o ano passado com o objetivo de estudar lá por um período. E aí, na hora que eu fui fazer a imigração, foi super simples, porque ele me perguntou o que você vai fazer. Eu falei que ia estudar, ele me pediu o I-20, o I-20, né, o documento. Eu mostrei a ele, pronto, ok, pode entrar, não mais nada. Só que, enquanto eu estava no período de estudos, eu saí para o Canadá. E quando eu saí para o Canadá, ok, eles olharam lá meu visto canadense e eu entrei no Canadá. Só que eu ia voltar para os Estados Unidos. E quando eu voltaria para os Estados Unidos, na realidade minha aula meu período de estudos ele tinha acabado, sabe? E aí eu aproveitei e fui fazer uma viagem ao Canadá, turismo, e depois eu retornaria aos Estados Unidos para ficar mais uns dias a turismo e depois ir embora. Então, quando eu saí, eles só verificaram meu visto canadense, tudo certo, entrei no Canadá. Quando eu estava voltando para os Estados Unidos, e aí eu tenho os dois vistos, claro, um visto de estudante, um visto de visitante, e eu não entrei mais nos Estados Unidos como uma estudante, porque meu período de estudos tinha acabado, apesar de estar tudo válido e tal. E aí o agente de imigração, ele me perguntou, aí me fez umas perguntas, você tá vindo para estudar? Eu falei, não, meus estudos já concluí meus estudos. Eu tô entrando agora como turista. Aí mas seu visto tá válido? Tipo assim, achou estranho, pediu meu I-20. Aí eu falei, não, nem trouxe, porque meu curso já acabou. Aí eles me chamaram. E aí que eu fui esclarecer algumas coisinhas. Por quê? Realmente, meu período que eu fiquei no Canadá foi um período curto, de uma semana, meus estudos tinham acabado ali, né, há uma semana e meia, uma semana atrás, e tava tudo muito próximo, eu tava com 2 vistos válidos e assim, causou um pouco de... E aí eu tive que esclarecer. Eu esclareci, eles anotaram no meu visto de visitante, né, no carimbo, o que eu ia fazer, tudo bonitinho, qual era o motivo, que aquele motivo daquele momento era visitante a turismo, e me permitiu entrar e pronto, acabou. Mas o que eu quero dizer com isso a gente tem que estar preparado,
tem que estar preparado, né? É uma situação onde a gente é pego meio, né? A gente acha, não vai acontecer nada comigo, mas a gente é pego assim, a gente precisa de ter preparo para esclarecimento, né? E esclarecimento para você não ter nenhum tipo de problema, conseguir realizar o que você deseja, entrar, sair, enfim. Então a gente sempre aconselha, né, aos nossos clientes o quê? Que a gente dá uma estudadinha, eu não falo essa língua, eu não sei, tal, nananã, eu não... Dá uma estudadinha, pelo menos no básico do básico, para você conseguir entender o que eles vão falar com você e tentar se comunicar o que você precisa demonstrar, o que você precisa, né, informar para ele, tá? Porque muita gente volta em imigração. Eu já estive na Europa fazendo também uma imigração, eu não lembro em que país que foi, não sei se foi na Itália. E eu lembro, tinha um menino super novo na minha frente, estudante. Ele tava... Eu não lembro também se ele era brasileiro, mas enfim, um menino. E ele fez imigração antes de mim, ele, né, tava na minha frente na fila, ele entrou no guichê para fazer imigração em frente, assim, e eu vi que ele teve problema. Eu vi que ele teve problema ali, ele não conseguia se comunicar, não sei e tal, nananã, e chamaram outra pessoa, e ele saiu dali acompanhado de uns 3, enquanto isso eu tava ali aguardando pro meu atendimento. Então, assim, tem que sim, a gente tem que estar preparado, né? Não é só ter visto, não é só ter Evisa, não. Muitas vezes a gente tem que estar preparado para esse momento, mais até do que pro visto, porque o visto a gente sabe que a gente tem, né? Bom, a Anne tá perguntando assim se isso influencia na renovação do visto, mas eu não sei qual que é a... Aqui, fiquei 6 meses nos Estados Unidos. Quanto tempo devo esperar para voltar? Gente, existe uma regra. Quem fica 6 meses nos Estados Unidos fazendo turismo? Quem tem disponibilidade de recurso, né? Porque ficar 6 meses turistando nos Estados Unidos, gastando em dólar, você tá preparado, né? Para isso. Se você quer voltar nos Estados Unidos, num período de 365 dias, num bloco de 365 dias, você nunca pode ultrapassar 180 dias. Então, o que eu quero te dizer não é por ano, não. Em 2024, eu fiquei X meses porque eu fui em 2023. Não é assim. Não é por ano. São blocos nos últimos 365 dias. Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? 6 meses? Então você não pode entrar ainda nos Estados Unidos. Porque você só pode ficar nos Estados Unidos, no máximo, 6 meses, num período de 365 dias, tá? Então você precisa aguardar para entrar. Mas aqui, muito cuidado, Anne. Por quê? Um turismo de 180 dias... ele tem que ser bem, né? Você precisa comprovar mesmo que você tem essas condições de fazer turismo por 180 dias, né? Porque é um custo alto, não é qualquer pessoa que pode, que consegue. E outra coisa, você tem que demonstrar o que você tem de vínculo aqui no Brasil. Qual vínculo é esse que te permitiu ficar 6 meses nos Estados Unidos, né? Então, influencia na renovação, sim. Tá bom? Consigo viajar com meu pet? Eu falei, Simone, consegue. Hoje em dia, viajar com pet é uma coisa super comum. Existem empresas específicas que fazem o transporte, tá? De carga viva. Se você já foi e ele ficou para trás, ou então... Enfim, e avião, dependendo do pet, pode ir até na cabine, né, gente? Com 60 mil dá para se acomodar nos Estados Unidos? 60 mil reais, deve ser, né? A gente tem que pensar que, 60 mil reais é pouco mais de 10 mil dólares, né? Depende do tempo, para onde você vai, acomodação, né? Existem de vários preços, mas teoricamente eu entendo que sim, né? Mas vai depender do tempo que você quer permanecer lá, o que você vai fazer lá, o passeio que você vai fazer.
Mas 60 mil reais para uma pessoa é bom. Dá para você fazer uma viagem bem agradável, tá? Geralmente, quais perguntas fazem na imigração? O Lucas está perguntando. Então, Lucas, eu até falei, foi uma das primeiras informações que eu passei, é isso. Eles vão perguntar motivo da viagem, quanto tempo pretende ficar naquele país, onde vai se hospedar. E aí, nesse momento, você tem que ter o endereço da sua hospedagem, né? De qual dia, que dia. Eles perguntam com relação ao dinheiro, a disponibilidade de recurso, né? Se você trouxe, quanto que você trouxe, se você trouxe dinheiro, se você trouxe cartão, né? Podem perguntar sobre algum contato no país, se você tem algum contato no país, algum conhecido, alguma coisa, tá? As perguntas são ali para entender, de fato, né? Um pouco sobre você, sobre a sua estada nos Estados Unidos, não, mas em qualquer país, tá? É porque a gente tá falando de imigração, né? Mas a imigração, ela é muito parecida em todos os países, né? E o que exigem, por exemplo, são algumas especificidades de validade de documento ou um seguro específico que cobre alguma coisa específica, dependendo do país que você vai, do seu destino. Bom, vamos lá. A Juliana tá perguntando aqui, qual o valor mínimo para entrar nos Estados Unidos? Valor mínimo de dinheiro. Não tem valor mínimo de dinheiro. Isso é engraçado, sabe por quê? Minha última viagem para os Estados Unidos, eu acho que eu tinha $23 na carteira. Aí eu falei, nossa, meu Deus do céu, se ele me perguntar quanto que eu tenho de dinheiro, como que eu vou falar? Eu tenho $23, né? Mas ele me perguntou e eu falei, eu trouxe cartão. E ele falou assim, mas em dinheiro? Eu falei, em dinheiro, uns $23. E eu falei, porque realmente eu tinha praticamente cash nenhum essa viagem. E depois eu falei, meu Deus do céu, fiquei super preocupada, porque eu falei, como que eu não pensei nisso antes, né? A gente orienta tanto as pessoas e mesmo assim, às vezes a gente, né, na correria passa. Mas o aconselhável é para você levar um pouco de dinheiro, sim, para as necessidades urgentes, né? Um lanche no aeroporto, às vezes um táxi, uma coisa assim, tá? Mas não tem mínimo, não. Nem mínimo, agora o máximo tem, tá? O máximo, no caso, são $10 mil. O que é mais caro, o visto ou o passaporte? Não, o passaporte brasileiro, gente, ele tem um custo de R$ 257,27, tá? E você solicita junto ao Departamento de Polícia Federal mais próximo de você, tá? O visto, ele custa $185, que é mais ou menos R$ 1.036 hoje, mais o custo da taxa de devolução do passaporte, que é 64, ou seja, R$ 1.100 de custo para o visto. Mas se você for contratar, né, uma empresa, uma assessoria, para você fazer uma entrevista tranquila, certeira, né, sabendo de todo o procedimento, você tem o custo da assessoria, que aí vai depender da categoria do visto, vai depender de vários fatores, tá bom? Ficar 6 meses nos Estados Unidos influencia na renovação do visto? Anne, eu respondi, né? Influencia sim, gente, porque causa uma dúvida, né? 6 meses é muito tempo para você fazer turismo. E aí o agente consular, ele pode achar assim, né, incomum e querer te perguntar, Anne, você ficou 6 meses? Mas você fez o quê? Onde que você estava durante esses 6 meses? E te fazer algumas perguntas para, de fato, concluir o processo de renovação do seu visto. Tá? A Juliana tá perguntando assim, estando com cartão de crédito, é bom levar um pouquinho, né, de dinheiro em espécie. Eu contei aqui pra vocês minha história. Eu uso muito cartão de crédito nos Estados Unidos, eu tenho cartão de crédito norte-americano, então, emitido nos Estados Unidos, então o que acontece? Eu dificilmente ando com dinheiro, assim. Então, essa última viagem que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha $20 e poucos. Era o que eu tinha de sobra de alguma outra viagem, de troco. Entendeu? Mas é aconselhado a levar um pouquinho, tá? Para vir dos Estados Unidos para o Brasil, passa por peso também?
Como por peso? Não entendi sua pergunta. Peso de bagagem, alguma coisa assim? Gente, quando a gente tá voltando dos Estados Unidos, a gente passa pela Receita Federal, né? Pela alfândega. E aí, para entrar no Brasil, trazendo alguma coisa dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, ou seja, do exterior, existem regras também, né? Então, a gente tem que trazer coisas de acordo com a regra, né? Pra gente não ter problema, não ser taxado, não ter que pagar imposto. Para passear, precisa de visto? Precisa. Para os Estados Unidos, precisa. Agora, se você for... hoje eu vou fazer uma postagem depois da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo. A gente sabe aí, né, que Europa, Reino Unido, tá tudo prestes, né, a cobrar também os ETAs, os e-visas, né, as autorizações eletrônicas da gente brasileira, que é um tipo de visto, mas é um tipo de visto eletrônico, tá bom? Então, daqui a pouco a maioria dos países do mundo, para um controle migratório, que é bom e que é segurança para todos nós, vão exigir, tá bom? Quantas horas de voo para os Estados Unidos? Bom, depende. Se você pegar um voo direto, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, de Confins para Miami, 9 horas, 8 horas e meia, mais ou menos. Entendeu? Para Orlando, também mais ou menos isso. Vai depender do lugar de origem, né, e do destino nos Estados Unidos. Agora, por exemplo, se você for para Washington, né, o estado de Washington, você vai viajar aí um dia e meio, mais ou menos. Entendeu? Vai depender, porque depende da malha aérea, né, para chegar no seu destino final. Quanto visto de procura de trabalho para Portugal? Quanto? Bom, você está perguntando de taxa de assessoria? Pergunta difícil para mim, porque eu não consigo te responder o valor, mas pergunta no nosso direct, né, que a gente direciona para o comercial ou o próprio comercial responde. Porque eu não sei os valores de todos os vistos de cor. Então, a gente tem aqui ferramentas que a gente trabalha com elas e que eu conseguiria te responder, mas agora eu não consigo nem abrir, porque meu computador, ele está fazendo uma atualização. Mas é isso. Manda um direct pra gente, que aí o departamento comercial vai te responder, tá? O visto de procura de trabalho é uma excelente opção para quem quer ir para Portugal, né? E depois pretende se arrumar um trabalho, ficar por lá, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Hoje nós ficaremos por aqui, né? Foi um prazer conversar com vocês. Hoje eu falei um pouquinho sobre isso, sobre imigração, como que funciona, o que deve ser feito, o que vocês devem levar, né? As possíveis perguntas. E na próxima live eu quero trazer um outro assunto muito interessante, né, para vocês a respeito disso, de experiências internacionais. Então, se você também tem uma sugestão, se você quer saber algo específico, sinta-se à vontade para sugerir aí pra gente abaixo da live, nos comentários, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, um beijo, agradeço a participação de todos vocês. Né? É sempre um prazer trazer informação aqui para vocês, né? Um pouco de experiência e espero poder ajudá-los aí, espero ter esclarecido aí para muita gente algumas coisas que tem muita gente com dúvidas com relação a isso, né? Já conseguiu visto, tá com a documentação toda pronta para viajar, mas como que é lá, né? Então é isso aí. Passa pro seu amigo que vai viajar, direciona aí para quem precisa saber dessas informações para fazer uma viagem internacional em paz, para começar essa viagem com o pé direito. Beleza? Boa noite, gente.